Aleluia, glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Provérbios, Eclesiastes. Aleluia, Jesus. Versículo 14 e 15, nós iremos ler primeiramente. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: entendi que tudo o que Deus faz, isso será eterno. Sobre aquilo que não se acrescentará, nem disso se tirará. E o faz Deus assim para que diante dele temam os homens. Aquilo que é, já foi, e o que há de ser, já foi também. E Deus requer do que já passou. Amém? Agora volte até o capítulo 1. Capítulo 1, verso 11, verso 9 e 10. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: o que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai eterno, venha falar aos nossos corações. O Senhor é que sondas, o Senhor é que tens o poder de quebrantar, e o Teu Santo Espírito de convencer o coração, Senhor, do seu mau caminho, dos seus pecados. Em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor, Pai eterno, venha abençoar, Senhor, a Tua igreja que esta noite, através da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Leva toda a mente cativa ao santuário da Tua glória, e de lá emana as palavras de vida eterna, e que a Tua palavra produza o resultado ao qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentarem. Amém. Glórias a Deus. Muitos dizem e acreditam que há uma renovação ou uma evolução das coisas. Sabemos que a renovação, ela vem diante das nossas vidas para nos trazer ânimo, para nos trazer mais vigor, mais encorajamento, para nós trilharmos a nossa caminhada aqui nesta terra. E uma destas coisas que nós vemos que não traz esta renovação é que tudo aquilo que, assim como a palavra declarou aqui esta noite, tudo que já aconteceu, são coisas que no nosso passado, que os nossos antepassados já viveram, que aqueles que primeiramente vieram, viveram, e nós estamos vivendo hoje, mas não de uma maneira que seja nova. Talvez seja novo para nós, mas se nós formos analisar coisas que nós passamos hoje, são coisas que muitos já passaram antigamente. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos isso. Nós vemos muitos que já passaram por coisas que nós estamos passando no nosso presente momento. É como dizer que
a juventude, ela não vive mais coisas que nós vivíamos quando éramos adolescentes. Coisas que os adolescentes eles estão vivendo hoje são coisas que nós já passamos no nosso passado. São sentimentos, são tribulações, são guerras que a pessoa sente dentro de si e que nós já passamos e vivemos também em outros tipos de guerra. Mas nada em nossa vida ela tem uma evolução. Nada em nossa vida há uma coisa que nós possamos dizer de novo. Como eu falei, novo pode ser para nós, mas não na história de que Deus já fez em toda a face do mundo. A juventude, se nós formos analisar a juventude, nós só iremos ver que tudo que eles estão passando hoje são coisas que não somente nós, mas todos aqueles que vieram lá no passado também passaram. Desejos, sentimentos, aquele período da adolescência que costumamos a dizer também da adolescência, em que a pessoa, o jovem, acha que está correto em tudo, em que o jovem acha que ele tem a razão, ele é o dono da razão, e todos ao seu redor estão errados. Mas a palavra de Deus também nos traz alerta acerca disso. Lamentações, capítulo 3, verso 27 diz que boa coisa é quando o jovem suportar com paciência as provações. Boa coisa é para o jovem suportar com paciência as provações. Porque quando não somente o jovem, mas nós somos provados, nós temos que termos um pouco de paciência para nós não muitas das vezes fazermos algo que possa nos trazer um mal para o nosso futuro. Então, em tudo nós temos que analisar de que maneira nós iremos reagir diante de algum tipo de ataque que venha para nos ferir. Por isso, os salmos que o pastor Sérgio falou aqui no início, o verso 9, Salmo 119, verso 9, diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Então, em tudo nós temos que girar um exemplo daquilo que a palavra de Deus ela tem nos ensinado com o passar dos nossos dias. Quando nós olhamos ali os Salmos primeiro, ele nos traz um conselho para que nós venhamos a meditar na lei, na palavra do Senhor, dia e noite. Porque quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós meditamos, menos coisas ruins irá sair dos nossos lábios. Porque quando nós temos a palavra, assim como o versículo 11 do Salmo 119 diz, guardado em nosso coração, nós iremos falar daquilo que a palavra ela irá nos instruir. É igual Jesus Cristo, ele falou durante o seu ministério. Ele diz que tudo que sai da boca é o que está cheio o coração.
Enquanto a pessoa, muitas das vezes, ela fala muitas coisas que ferem as pessoas, é aquilo que está cheio no seu coração. Cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de sentimentos ruins. Então a pessoa está exalando aquilo que o seu coração está cheio. E aí parte aquilo que os Salmos de 119:11 diz: quando nós temos a palavra guardada em nosso coração, esta palavra ela servirá como um escudo em nossas vidas, em nossos sentimentos, para tudo aquilo que vir nos trazer algum tipo de mágoa ou de sentimento ruim. O capítulo 1, aonde nós lemos, lá em Eclesiastes, a tradução da Bíblia, a mensagem, os 2 versículos que nós lemos, ela diz o seguinte: o que foi será novamente, e o que aconteceu acontecerá de novo. Não há nada novo neste mundo. Ano após ano é sempre a mesma coisa. Se alguém gritar, isto aqui é novo, não se anime. É a mesma velha história. Ou seja, o jovem que se feriu por algum tipo de ataque e ficou desanimado na sua fé, ele pode olhar para esta palavra e falar: olha, o que eu estou passando, muitos suportaram lá no meu passado. Isso quer dizer que eu também posso suportar. Eu irei passar essa fase. Eu irei passar esse sentimento que muitas das vezes está ardendo dentro de mim. E eu irei vencer esta barreira. Porque tudo em nossas vidas é uma barreira. É um tempo determinado para um propósito. Pois a própria palavra que diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há um propósito para o que nós passamos em nosso presente. E nós iremos entender lá no futuro. Provações que homens e mulheres de Deus passam nos dias de hoje. São provações que homens e mulheres de Deus passaram lá no passado. Vivenciaram e também suportaram. Talvez uma igreja que, ao seu modo de ver fisicamente, não lhe traz nenhum ânimo. Mas muitas pessoas passaram isso lá no passado e vivenciaram, suportaram e venceram, e hoje podem dizer que venceram pela sua perseverança diante daquilo que Deus sempre trouxe em seu coração. Isso foi trazendo como se uma injeção de ânimo. Todas as vezes que a pessoa ela ouvir a palavra ela vai trazendo, ela vai aumentando o nível de fé dela. Se durante a semana aquele nível de fé ele foi lá para baixo, quando a pessoa ouvir a palavra, aquele nível de fé ele poderá aumentar novamente. Porque a fé vem por isso, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que Tiago ele diz no capítulo 5, verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplos as aflições e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó
e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Novamente a palavra nos mostra que exercer a misericórdia, a piedade, a perseverança, isso nos trará um grande galardão. E o próprio escritor Tiago, ele diz, olha a paciência de Jó, olha o que os profetas passaram lá no seu passado, olha o que eles sofreram, olha tudo aquilo que eles vivenciaram, mas venceram as barreiras, venceram as batalhas. E a maior batalha que nós temos que vencer é contra o nosso próprio eu, é contra a nossa própria carne, é aquela aflição que muitas das vezes vem sobre o nosso coração e diz muitas das vezes ao nosso sentimento, à nossa alma, que se relaciona com a carne, fala que não vale a pena, não precisa mais você se esforçar para determinada coisa de sua vida. Mas a palavra de Deus, ela nos revela, sempre que nós necessitamos, que vale a pena sim. Jesus suportou e venceu as barreiras, venceu as tentações, venceu os sentimentos que vieram sobre o seu coração. Ele venceu, ele suportou, e ele não foi diferente de nós. Ele teve as mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós temos no dia de hoje. Aleluia, Jesus. Tiago, ele traz aqui, olha a paciência dos profetas que falam em nome do Senhor. E qual foi a paciência que eles tiveram? Eu gostaria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ver o que os profetas, um pouco do que os profetas eles passaram. A partir do versículo 35. Hebreus 11, versículo 35. Olha o que eles suportaram. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ou seja, as esposas que ficavam esperando os profetas, os homens de Deus, muitos receberam apenas o seu corpo. Uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento, ou seja, eles tinham a oportunidade de não serem mortos para negar o nome de Jesus, mas mesmo assim não negaram, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha esta parte A do versículo 38, dos quais o mundo não era digno. Estes homens, o mundo não era digno deles, porque foram homens que suportaram aflições, suportaram açoites, suportaram prisões, e que venceram, estão lá na glória neste momento, esperando também o momento do grande banquete celestial. Mas eles alcançaram a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, coisas que nós passamos hoje, irmãos, são coisas que não são novas na vida
em que Deus, Ele já trouxe aqui a esta terra. Olha a vida de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. Muitos acreditam ser este espinho uma enfermidade, uma mulher que o tentava. Mas esse espinho na carne de Paulo eram os soldados que o esbofeteavam. Eram aqueles que o perseguiam. Eram espinhos na carne de Paulo. Espinhos que queriam impedi-lo ele de exercer o ministério da palavra de Deus. Talvez esse espinho na nossa carne seja diferente. Seja um sentimento ruim, um sentimento de mágoa. Algo que muitas das vezes vai ferindo. E quando uma ferida ela não é bem tratada, ela vai infeccionando até que possa trazer, muitas das vezes, a morte da pessoa. E eu estou falando sobre a morte espiritual. E nós temos que analisar e vermos como exemplo estes homens que sofreram pela palavra de Deus. Paulo era um homem próspero, rico, a sua família era rica, exercia um cargo poderoso ali em Roma, mas ele aceitou o chamado de Jesus Cristo na sua vida. E nós, irmãos, um dia aceitamos esse chamado, levantamos a nossa mão, falamos sim. Mas nós não podemos deixar que esses sentimentos, que essas fraquezas, elas venham nos afastar da presença de Deus. Assim como Salomão ele diz aqui, pela tradução à mensagem, se alguém lhe disser, isto é novo, não se anime, é a mesma velha história. Ou seja, qual é esta velha história? A história que alguém já passou lá no passado e suportou. Talvez seja até alguém da nossa família, talvez seja até alguém próximo de nós, que nós vimos que suportou, chegou até a sua velhice, guardou a sua fé, caminhou pelas pisadas de Jesus Cristo, andou sobre os espinhos, passou pelo fogo, passou pelas águas, mas elas não afogaram, porque elas suportaram. E essas pessoas também são exemplos para o nosso dia de hoje. Aleluia! Não existe, irmãos, uma coisa que nós possamos dizer dessa maneira. E hoje muitos, também pelo sistema que nós vemos aí no mundo, muitos dizem que muitas coisas hoje são relevantes, que não são como os tempos antigos, que se renovaram, ou seja, querem mudar a palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus, trazer com que a palavra de Deus hoje em dia era liberal, mas ela não era, continua conservadora em nossas vidas. Aleluia! Olha o que Pedro ele fala em 1 Pedro 1,17: e se invocarmos por Pai aquele que sem acepção de pessoas
julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O Senhor, Ele não fará acepção de pessoas no dia do julgamento. E Ele julgará cada um segundo a sua obra. E qual tem sido a nossa obra nesta vida? Qual tem sido a nossa obra em nosso dia a dia? E o Senhor, Ele nos traz esse alerta para que nós venhamos a prestar atenção. Sobre tudo que nós estamos fazendo em nosso dia a dia, nós prestaremos conta naquele dia. Por isso que o capítulo 3 que nós lemos lá de Eclesiastes, do versículo 14, ele diz: não se acrescentará, nem disso se tirará. E faz Deus assim, para que diante dele temam os homens. O que não se acrescentará e não será tirado? O que lá em Apocalipse é repetido isso, que não se tirará nenhum tio desta palavra, não se acrescentará, não se tirará. Ou seja, aquilo que era lá no passado é também nos nossos dias. A palavra de Deus, ela continua a mesma. Ela não mudou, ela não teve evolução e nem regressão, mas ela evolui em nosso ser todos os dias, para que nós venhamos adquirir o conhecimento de Deus para a nossa caminhada cristã. Aleluia! Evolucionismo não existe, porque o próprio versículo 10, ao qual nós batemos aqui na tecla, vai dizer que não há nada neste mundo, ano após ano, é sempre a mesma coisa. Talvez algumas coisas nos surpreendam, mas quando nós analisamos elas bem, nós iremos ver que homens e mulheres de Deus passaram pelas mesmas coisas lá no passado. Nós vemos outros profetas que também sofreram aflições desta vida. Desanimaram em algum momento da sua caminhada, sim, desanimaram, mas não perderam a sua fé. E nós estamos sujeitos a passarmos por sentimentos de desânimo, mas não podemos perder a nossa fé. Não podemos deixar que a nossa fé ela venha se esfriar de uma maneira que não haja mais brasas. Porque eu costumo ter como exemplo que a fé do crente é como a fogueira feita pela lenha. Porque a fogueira feita pelo graveto, pela palha, ela pega fogo rápido e se apaga rápido. E se você vai mexer ali nas cinzas, você não encontrará brasas queimando. Mas com a madeira, com a lenha, não. Quando você põe o fogo na lenha, você tem que preparar a lenha, você tem que assoprar. E ali, para que o fogo pegue, demora um pouco. Mas quando o fogo pegar, quando o fogo se apagar, se você vai ali diante das cinzas e mexer nas cinzas da lenha, você ainda vai encontrar brasas vivas ali diante das cinzas. Assim é a fé do crente.
Ainda que o fogo ele se apague, ainda existem brasas queimando lá dentro do seu coração. E você não pode deixar que essas brasas elas se apaguem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, nós sabemos que ele passou por um momento de afastamento de Deus. Ele se afastou de Deus na sua juventude, na sua mocidade, por conta do poder que ele adquiriu. E muitos que adquirem poder hoje estão se afastando de Deus. E quando nós sentimos esse sentimento, nós temos que pedir socorro, clamar, porque o clamor é um pedido de socorro. Nós temos que pedir socorro. Olha o que Salomão ele escreve no capítulo 11. Eu gostaria que vocês também abrissem Eclesiastes capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, Eclesiastes 11, versículo 8. Diz assim: mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas. Porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na sua mocidade, e recria-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E ainda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Irmãos, nós vemos muitas vezes Salomão falando sobre vaidade no livro de Eclesiastes. Mas essa vaidade não é a vaidade que você muitas das vezes tem de se arrumar, de passar, muitas das vezes as mulheres, uma maquiagem no rosto, dos homens, de muitas das vezes arrumar o seu cabelo. Não é essa vaidade que Salomão está falando. A palavra vaidade no hebraico quer dizer vapor, ou seja, algo que some, algo que passa rápido. E essa vaidade que ele está falando sobre a mocidade é algo que passa rápido. E olha o que ele escreve no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. A adolescência, a juventude passa rápido. A nossa vida também passa rápido. O que o escritor aos Hebreus falaram, que os profetas, eles reconheceram que eram peregrinos desta terra. Vivemos 70, 80 anos. A palavra de Deus diz que o que passa disso é a fadiga da carne. Mas o que é 70, 80, 90, 100 anos diante de uma eternidade? Passa rápido. Diante da eternidade passa rápido. A nossa vida é uma vaidade, ou seja, é um vapor. Passará rápido.
Mas quando nós alcançarmos a nossa coroa da glória, nós poderemos falar que valeu a pena suportarmos tudo o que passamos nesta vida. Não há nada novo. Não há nada novo. Novamente, Eclesiastes 3,14. Entendi que tudo que Deus faz, isso será eterno. Sempre aquilo não se acrescentará, nem disso se tirará. E o que fez Deus assim, para que diante dele temam os homens. Tudo que Deus fez é para que nós venhamos temer diante dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós não podemos deixar que este temor ele saia dos nossos corações. O temor de Deus, irmãos, o temor de Deus, ele faz nós enxergarmos as mínimas coisas, os mínimos detalhes que nós erramos. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas o temor de Deus faz nós enxergarmos os mínimos detalhes dos nossos erros. E nós precisamos reconhecer Ele como nosso único, suficiente e eterno Salvador, para que nós possamos termos esse fortalecimento em nossa vida, em nossa caminhada cristã nesta terra. Somos peregrinos, estamos apenas de passagem para uma eternidade de glória. Amém? Se coloque de pé. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos sempre lembrarmos disso. O que eu estou passando, o que você está passando, não é novo. Outras pessoas lá no passado já passaram. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Lembre-se disso. Nada há de novo debaixo do sol. Nada. Se você está suportando, suporte um pouco mais. Eu sei que dói, eu sei que isso traz algum sentimento ruim. Mas, assim como os profetas, eles alcançaram uma ressurreição superior, nós alcançaremos também. Feche seus olhos. Senhor, ó Deus amado, Deus eterno, sabemos, ó Deus, que muitas das coisas que vêm sobre as nossas vidas, elas vêm, Senhor, para tirar o foco, para nos afastar de Ti. Mas a Tua palavra, Senhor, ela nos garante que todos aqueles que suportam, todos aqueles que perseveram, todos aqueles, Senhor, que colocam a sua confiança em Ti, Senhor amado, estes serão bem-aventurados. Senhor, assim como os profetas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que suportaram coisas, Senhor, que talvez nós não iríamos suportar, que nós íamos tomar por exemplo. Deus, traz sobre o nosso ser o Teu ânimo, o Teu renovo. Deus, traz sobre o nosso ser um avivamento verdadeiro. Aviva, Senhor, o nosso coração, tanto dos que estão aqui esta noite, como dos que não puderam estar. Que o Senhor incomode os acomodados, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus eterno, venha trazer, Senhor, sobre as nossas vidas, assim, Senhor, como foi nos dias de Pentecoste. Deus, que cada um de nós, Senhor, venha sentir o Teu toque, o Teu renovo, venha sentir, Senhor, que somos, ó Deus, cuidados, Senhor, por Ti todos os dias, sentir esse sentimento de gratidão, ó Pai. Quantos mais não têm gratidões em seus corações? Ó Deus amado, Deus eterno, Senhor, que o Senhor venha levantar o caído, que o Senhor venha libertar, Senhor, aquele que necessita de libertação, que o Senhor, Pai eterno, venha trazer, ó Pai, sobre, Senhor, o coração desta pessoa. Ora, madaraçô de cantarás, aquilo, Senhor, que o Senhor foi para ela no seu passado, em nome do Teu Filho Jesus, trazer novamente, Senhor, ó Deus, um sentimento bom, para que ela venha exalar novamente um bom cheiro diante de Ti. Somos este bom cheiro, ó Pai, que exalamos diante de Tuas narinas. Deus amado, em nome de Jesus, não permitas, ó Deus, que o pecado, não permitas, ó Pai, ó Deus, que algo, Senhor, venha amarrar, venha travar, Senhor, ó Deus, esta pessoa de estar na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus. É o que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.